Hoje falaremos sobre 4 alimentos tóxicos para cães e para gatos. Meu nome é Thalita Nader, sou médica veterinária, trabalho com homeopatia e fitoterapia. E vamos começar falando da cebola, do alho e de outros alimentos que compõem a mesma família, como o alho poró e a cebolinha. Qual o problema desses alimentos? Esses alimentos contêm grandes quantidades de substâncias à base de sulfóxidos e sulfetos, ou seja, contém enxofre na sua composição. Para os cães, a gente consegue ter uma dose segura de consumo do alho, inclusive tem indicação para ser utilizada na composição aí da alimentação natural. Porém, para os gatos, que são bem mais sensíveis às substâncias sulfurosas, a gente precisa, de fato, eliminar a exposição desses alimentos para esses animais. Não há doses seguras para consumo de alho e cebola para os felinos. Entretanto, embora a gente tenha quantidades seguras da utilização do alho para os cães, na cebola isso já não acontece. Então, de fato, a gente precisa eliminar a cebola da dieta ou de um lugar de fácil acesso para esses animais, para realmente não correr riscos de intoxicação. E o que acontece caso esses animais ingiram esses alimentos? Então, a gente vai ter um problema circulatório, um problema sanguíneo, vai ocorrer uma desnaturação das hemoglobinas, elas vão se precipitar no sangue, na superfície, né, do endotélio, então a gente vai levar esses animais a uma hemólise intra e extravascular. Então esses animais apresentarão uma anemia hemolítica aguda, de difícil reversão, porque não há um antídoto específico para essas substâncias. Então é necessário fazer um tratamento de suporte, mas é necessário contar com a atividade hepática detoxificante desses animais. E a gente sabe que os felinos contêm particularidades metabólicas, especialmente em relação a substâncias que contêm grandes quantidades de enxofre, como é o caso do alho, da cebola e dos outros alimentos que compõem essa família. E um outro problema também desses alimentos é que possui efeito cumulativo. Então, se nós tivermos animais que consomem pequenas quantidades de cebola ou de alho na dieta, o efeito será cumulativo. Essas partículas, né, os corpúsculos de Hens que aparecem no sangue como consequência da desnaturação da hemoglobina, eles se apresentarão em maior número com o passar do tempo. Isso vai impedir uma regeneração de células, né, uma regeneração medular, e cada vez teremos menos células viáveis na corrente sanguínea. E esses animais podem apresentar não uma intoxicação aguda, mas uma intoxicação crônica. Este quadro de intoxicação crônica é mais comum nos cães que nos gatos. Devido à sensibilidade excessiva dos gatos, a tendência é esses felinos apresentarem quadros de intoxicações agudas. Bom, e quais são os sintomas da intoxicação aguda? Especialmente sintomas gastroentéricos, então os animais terão vômitos e diarreia, associado com perda de apetite, inapetência, depressão e, como consequência, a desidratação por perda desses líquidos. Os sintomas associados à hemólise serão sintomas típicos de uma anemia, como mucosas pálidas, podemos ter icterícia, dependendo do comprometimento hepático desse animal, frequência respiratória aumentada, letargia, hemoglobinúria, a gente pode ter até presença de sangue na urina e nas fezes. E os exames de sangue serão exames característicos, com neutrofilia, com linfopenia e a presença de corpúsculos de Hens no esfregaço sanguíneo. Um estudo interessante demonstrou que os cães que recebiam extrato de alho receberam extrato de alho durante 7 dias, em dosagens seguras, apresentaram redução na contagem de eritrócitos sanguíneos, redução do hematócrito e da concentração de hemoglobina. Então, por mais que esses animais não apresentaram clinicamente sintomas de intoxicação, nós
esse estudo demonstra que há sim uma consequência nas células vermelhas desse sangue por um consumo excessivo ou um consumo contínuo do extrato de alho. Por isso que a gente tem muita cautela em utilizar extratos de alho, mesmo extrato de alho envelhecido, que a gente tem alguns estudos que mostram atividades bem significativas dessa substância, e até o óleo de alho, muito consumido pelos humanos, é contraindicado para os pets, né, para os cães e para os gatos. Bom, um outro alimento que eu quero falar para vocês, que é um alimento que causa um pouco de... que há controvérsias a respeito da sua toxicidade, é o abacate. Então, a gente tem hoje colegas profissionais da área da saúde que incluem abacate na dieta e tem colegas que não incluem o abacate na dieta. O que acontece com o abacate? É preciso entender que o que torna essa substância potencialmente tóxica é a presença de uma substância chamada persina ou persin, às vezes a gente pode encontrar com essas duas nomenclaturas, que tem uma atividade fungicida. Então, a gente sabe que o abacate é um alimento nutricionalmente muito rico, ele tem alto valor nutricional, tem gorduras boas, é uma excelente fonte de gordura, mas a gente vai ter a presença dessa substância que, dependendo do animal e da sensibilidade daquele animal a essa substância, poderemos ter sintomas de desconforto, especialmente desconforto gástrico. Então, todas as partes da planta possuem determinadas quantidades dessa substância que tem uma atividade antifúngica, e já foi constatado que essa substância apresenta potencial tóxico para todas as espécies de animais, inclusive bovinos e caprinos. Animais exóticos como aves, coelhos, roedores. Então, todas as espécies animais vão apresentar uma dificuldade de metabolização dessa substância. Temos duas possibilidades, né? Ou esses animais, ao ingerirem o abacate ou determinadas quantidades de abacate, apresentarão quase que imediatamente, né, de uma forma aguda, desconfortos gastrointestinais, então vômitos e diarreias, ou então os estudos relatam que numa intoxicação mais severa, de altas quantidades da persina, os animais apresentarão dificuldade respiratória. Então, os sintomas, eles irão para o nível respiratório devido à presença de edema pulmonar, de efusão pleural e efusão pericárdica. Animais necropsiados apresentaram necrose de miocárdio, por conta do excesso de consumo dessa substância. Portanto, a gente conclui que é possível, sim, utilizarmos o abacate compondo ali uma alimentação natural, entrando como petisco na dieta de um animal, mas é preciso utilizá-lo com muita parcimônia, em termos de quantidade, de frequência de administração, e esse animal precisa de um acompanhamento, né? Então, eu falo que, especialmente na primeira administração, que esse animal seja monitorado para ver se não apresenta vômito e diarreia, porque aí já é um sinal de que há uma intolerância à metabolização dessas substâncias e, portanto, para esses indivíduos a gente não recomenda, ok? Bom, um terceiro alimento que a gente vai falar, que é de uso, esse conhecimento ele é popular, é a toxicidade das uvas. E o mais interessante é que, em relação às uvas, a gente não tem os mecanismos totalmente elucidados sobre os fatores tóxicos, e que a gente sabe que são fatores tóxicos muito nocivos, muito presentes, mas não se conhece exatamente o mecanismo de toxicidade. Suspeita-se que o conjunto de substâncias presentes ali provoquem uma hipercalcemia, provoquem ações vasoativas, e aí, por consequência, a gente vai ter lesões renais nos animais. O mais interessante é que, baseado nesse desconhecimento, a gente não tem absolutamente doses seguras para consumo. Existem relatos de animais que comeram 5 gramas por quilo de peso vivo
e foram a óbito. E existem animais que comeram 30 gramas e apresentaram uma insuficiência renal aguda também após a ingestão de 30 gramas. Portanto, não há doses seguras para consumo desses alimentos. Os sinais clínicos, eles são muito rápidos, eles vão aparecer em torno de 3 até 24 horas após a ingestão da uva. A gente vai observar especialmente sintomas gastrointestinais, como diarreia e vômito, muita dor abdominal, fraqueza, tremores e letargia. Pode ocorrer uma poliúria e polidipsia, um excesso de consumo de água, né, e de produção de urina, especialmente um pouco mais tardio, ali em torno de 72 horas após a ingestão do fruto. E na urinálise, a gente já vai observar características ali acusando uma lesão renal, como perda proteica pela urina, presença de glicose, presença de bastante sangue, e nos exames sanguíneos a gente também vai observar algumas alterações nas enzimas hepáticas, enzimas pancreáticas e, obviamente, com aumento dos parâmetros renais ali da ureia, creatinina, aumento de fósforo, aumento de potássio, enfim. É um alimento extremamente tóxico, e um aspecto interessante das uvas é que a gente pode utilizar o resveratrol, que é um bioativo isolado a partir das uvas. Nós podemos utilizar como um importante e potente nutracêutico. Então, o resveratrol ele tem uma série de atividades no organismo, atividades antioxidantes, atividades anti-inflamatórias, protetoras, e nós podemos utilizar, existem doses seguras para utilização tanto em cães quanto em gatos, diferente de utilizarmos a fruta como um todo. Houveram já especulações de que essas intoxicações estariam relacionadas a fatores exógenos, como presença de agrotóxicos ou de substâncias ali na casca da fruta, mas essas especulações foram excluídas e, de fato, atribui-se, né, o potencial tóxico às substâncias presentes no fruto. E qualquer espécie, né, qualquer espécie de uva e qualquer forma. Então, uvas desidratadas, uva passa, também teria o mesmo potencial tóxico. Portanto, uvas proibidas para cães e gatos. E a gente segue, então, para o nosso último alimento dessa pequena série de alimentos tóxicos, que são as sementes da maçã e da pera. Então, a gente sabe que maçã e pera são duas frutas seguras para serem administradas, para os animais consumirem, que compõem ali a dieta de muitos dos animais, mas a semente, sim, ela precisa ser retirada da fruta. Como é uma semente muito pequenininha, os animais vão comer com muita facilidade, porém, a semente tanto da maçã quanto da pera contém altas quantidades de cianetos. Então, são substâncias altamente tóxicas, inclusive com ação em sistema nervoso central, então tem uma neurotoxicidade e que, de fato, a gente precisa ter muito cuidado e muito critério na hora de ofertar para esses animais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Para mais informações, mais detalhes, a gente tem um curso que falamos sobre fitoterapia veterinária, dos princípios à prescrição. Sigo à disposição, temos também um site que lá tem todas as informações sobre esse curso, é www.talitanader.com.br.